Olá, tudo bem? Graças e paz do Senhor Jesus Cristo, a todos que nos assistem pelo YouTube, toda a minha saudação aos irmãos da PIB Lagoa. Espero em breve voltar a vê-los no nosso culto, já que nós temos a boa notícia que o nosso Estado liberou já reuniões religiosas a partir do final do mês, dia 27. Vamos agradecer a Deus por essa reabertura que Ele está concedendo à nossa igreja, a todas as igrejas, na verdade, para as suas atividades religiosas. Com essa boa notícia que eu inicio esse vídeo, e hoje eu gostaria de pensar com você, que me ouve, querido irmão e querida irmã em Cristo, e o querido amigo ou amiga que nos acompanha aqui no nosso canal no YouTube, sobre a seguinte questão: o que é preciso para ter um coração com Jesus? O que é preciso para ter um coração com Jesus? Isso aqui me lembra agora aquela canção que diz, dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Então, como termos um coração igual ao do nosso mestre, o Senhor Jesus Cristo? Lógico que nós não vamos falar que nós chegaremos em pé de igualdade no aspecto divino ou perfeito varão que é Jesus. Mas nós, graças à ação do Espírito Santo em nós, podemos sim ter um coração igual a de Jesus. E vamos pensar pelo menos 3 visões que nós devemos ter em relação às pessoas, tá bom? 3 visões que nos ajudarão a ter um coração igual a Jesus. Eu vou ler com vocês, e você pode já pegar sua Bíblia aí em casa, o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 30. O Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 30. Eu vou ler até o versículo 44 de Marcos 6, tá bom? Então vamos lá, começar por Marcos 6, 30. Os apóstolos voltaram de sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Jesus lhes disse: vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Então saíram de barco para um lugar isolado, a fim de ficarem a sós. Contudo, muitos os reconheceram e os viram partir. E as pessoas de várias cidades correram e chegaram antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: este lugar é isolado e já está tarde. Mande as multidões embora para que possam ir aos campos e povoados vizinhos e compre algo para comer. Jesus, porém, disse: providenciem vocês mesmos alimento para eles. Precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para todo esse povo, responderam. Quantos pães vocês têm? Perguntou ele. Vamos verificar. Eles voltaram e informaram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem a multidão sentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se sentaram em grupos de 50 e de 100. Jesus tomou os 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então, à medida que ia partindo os pães, entregava-os aos discípulos para que os distribuíssem ao povo.
também dividiu os peixes para que todos recebessem uma porção. Todos comeram à vontade. E os discípulos recolheram 12 cestos com os pães e peixes que sobraram. Os que comeram foram 5.000 homens. Sem contar aí, velhos e crianças. Bem, esse texto aqui, o primeiro milagre da multiplicação, falo primeiro milagre da multiplicação porque houve o segundo depois, mais à frente. Podemos ver também aí no decorrer do nosso tempo, na próxima mensagem. Mas o milagre da multiplicação, ou pelo menos o primeiro registrado, ele vai nos ensinar o que é preciso para ter um coração como o de Jesus. E a primeira visão que nós precisamos ter para obtermos um coração igual ao de Jesus é a visão de zelo pelas pessoas. Observe aí os versículos 30 e 32. Se você pega a sua Bíblia aí, continua com ela aberta, diz que assim que os apóstolos voltaram da sua missão, e nós já vimos há um tempo atrás que Jesus havia enviado os 12 para os povoados vizinhos, para que eles pregassem com a autoridade de Jesus, o Evangelho, e nessa missão eles tiveram a experiência de curar pessoas e expulsar demônios de outras, mas tudo em nome do Evangelho, em nome de Cristo. Após eles voltarem dessa viagem, dessa missão, Jesus, a partir do verso 31, convidou eles para estar num momento a sós com eles. Diz assim, verso 31, vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Então saíram do barco para um lugar isolado, a fim de ficarem a sós. Vejam que Jesus, ele tinha uma agenda muito cheia, muitas pessoas iam até ele, mas o grupo de apóstolos, ou seja, as pessoas mais achegadas que ele tinha, aquelas que estavam investindo tempo, energia para estar junto com elas, esse grupo, ele trata de maneira diferente, especial em relação à multidão, às multidões que iam de encontro a ele. Jesus, ele tinha um zelo pelos apóstolos, ele tinha um zelo por todos, mas os apóstolos eram os mais chegados. E ali os apóstolos estavam precisando, eles tinham acabado de chegar numa missão empolgados, queriam relatar tudo que tinham feito e visto em nome do Evangelho de Deus. E eles estavam exaustos, porque eles chegaram na missão e mal tiveram a oportunidade de conversar com Cristo, porque eles estavam naquela loucura que era o ministério de Jesus ali, entender milhares de pessoas ao mesmo tempo. E Jesus falou, opa, eu preciso ter um tempo com vocês, eu preciso zelar aqui um tempo especial com vocês. Aqui nós vemos um coração pastoral de Jesus. Um coração que se preocupa, em meio à agenda cheia, com vários trabalhos, em olhar para a pessoa e se preocupar com o bem-estar daquela pessoa. Nós podemos e devemos ter essa visão de zelo pelo nosso próximo, a começar pelos de casa, da nossa família, da nossa igreja. Nós temos aí muitas mães, muitos pais, É um momento bom que Deus dá para você, pai, mãe, esposa e marido, de ter um tempo de zelo, de cuidado, primeiro com o seu cônjuge e segundo com seus filhos ou netos também. Temos aí irmãos que já têm a bênção de ser avós e têm a oportunidade de zelar
pelo bem da sua família. Mas não somente os da família, os da casa, mas de outras pessoas. Pessoas que você esteja orando para que se acheguem ao pé de Cristo. São seus alvos evangelísticos. Zelar por essas pessoas, gastar tempo com essas pessoas. A nossa equipe aqui de Lagoa de São Francisco é uma equipe missionária que cuida da igreja. E uma coisa que nós temos em mente é justamente ter tempo para zelar pelas pessoas. E zelar quer dizer tempo para ouvir elas, tempo para ter uma prestação de contas com aqueles que nós discipulamos, tempo para orar com elas, ler a palavra de Deus com elas e ter momentos consolar, encorajar ou mesmo exortar, se for necessário, essas pessoas como trato, como maneira de zelar por elas. Assim como Jesus fez aqui com os 12, na intenção de sair para descansar, ele estava pensando, vou dar um tempo para descansarem, ter aquele tempo que o nosso corpo precisa, né? O ser humano ele cansa, mas também depois vou dar a oportunidade de ouvir o que eles têm a dizer. E nessa oportunidade, logicamente, Jesus teria algo em especial para ensiná-los, como sempre foi no seu ministério. Deixa eu correr mais um pouquinho aqui. Eu quero falar que a outra visão que nós devemos ter para chegar num coração igual a Jesus é uma visão de compaixão. Ou melhor dizendo, a visão de agir com compaixão. Eu gosto muito desse versículo aqui, se não me engano, 34. Isso mesmo. Que fala assim, quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Eu adoro esse versículo. Essa palavra compaixão, eu já disse algumas vezes na igreja, e eu acho que pelo YouTube vai ser a primeira vez que estou dizendo o significado da palavra compaixão aqui. Compaixão tem a ideia aqui, o significado daquele sentimento tão forte que nós temos pelo outro, que chega a mexer aqui dentro aqui das nossas entranhas, dos nossos órgãos internos. É um amor profundo, é aquela emoção que mexe até com o nosso ser físico. Essa aqui era a ideia de compaixão no tempo de Jesus. Jesus ele se compadecia das pessoas ao ponto de sentir na própria pele esse amor. Esse que é mais um dos cenários que fala a profunda paixão de Cristo, que seria mais intensificado durante ali a sua morte. Mas aqui nós já vemos essa paixão acesa, vibrante em Jesus Cristo. E quando a palavra de Deus nos fala que ele olhava para a multidão como ovelha sem pastor, é interessante um judeu como Marcos era registrar isso, porque na mente de um judeu ele metiria textos do Antigo Testamento, em especial aqui, ele está fazendo uma citação a Ezequiel 34, se não me engano, verso 5, em que Deus, no Antigo Testamento, usando o profeta Ezequiel, fala ao povo de Israel, a liderança religiosa da iluminação deixou de ter compaixão do meu povo. E aí ele começa a comparar a liderança religiosa de Israel como lobos no lugar de serem pastores. Uma liderança que é apática, indiferente e que só queria lucrar da fé e da piedade do povo. Então Deus ele fala, cadê os homens de Deus para liderar o meu povo? E aqui Marcos, quando ele fala e ele cita essa questão que Jesus entendia aquela multidão como sendo uma multidão de ovelhas sem pastor,
Ele está falando que o pastor perfeito, o homem aprovado por Deus para liderar o seu povo e cuidar do seu povo, havia chegado. E esse homem era Jesus. Jesus, ele tem a compaixão perfeita, completa pelo povo de Deus. Tanto é que ele chegou ao ponto de morrer no lugar das suas ovelhas. E aí, dos versos 33 ao 38, nós vemos Cristo agindo de maneira compassiva pela multidão faminta, necessitada. Jesus ele agia com intensidade no ministério. E você deve falar, pastor, isso é difícil. Isso é muito difícil. Compaixão das pessoas. Meu Deus, é muito difícil. É bonito no escrito, na poesia, mas na vida real é muito difícil. Como eu vou ter compaixão daqueles que me ofendem? Como eu vou ter compaixão daquele irmão, daquela irmã que falou algo que me deixou chateado, magoado? Ou como eu vou ter compaixão daquele vizinho descrente que eu tenho, que todo dia fica aí metendo pau em mim, me caluniando? Como? Eu digo, olhando para Jesus e entendendo que tanto eu como você, como qualquer pessoa ao nosso redor, somos pecadores miseráveis, mergulhados na lama do pecado. Pecado que nos torna escravos, e nos coloca correntes, e nos torna seres bestiais. Sabe o que é isso? Aquele ser que faz guerra, briga, começa a invocar a sua própria justiça, coloca os seus interesses à frente do próximo. Esses somos nós, a nossa natureza adâmica, ou seja, o jeito que nós nascemos. Mas quando nós temos o coração compassivo de Jesus, nós agimos com compaixão com o próximo, entendendo que o meu próximo tem as mesmas lutas e as mesmas cargas que eu, e que eu não posso me omitir no trabalho de agir com compaixão com ele, ou seja, de amar a ele, de lutar e zelar pela vida e bem-estar dele. E como nós podemos fazer isso, pastor? Como eu posso ser essa pessoa, então? Jesus mesmo vai nos mostrar, ainda no versículo 34, quando ele fala: pois eram como ovelhas sem pastor, então começou a lhes ensinar muitas coisas. Algumas versões trazem, começou a ensinar sobre o reino de Deus. A melhor maneira de nós ensinarmos, demonstrarmos e agirmos com compaixão é falarmos da palavra de Deus, é explicarmos a palavra de Deus às pessoas, falando do plano, do propósito de Deus para elas. E como que esse plano ele tem sido realizado na nossa vida. Aí já é o começo para agirmos com compaixão. E daí em diante, você vai começar a ser preparado pelo Espírito Santo de Deus. A cada vez mais ter o coração igual a Jesus. Ser mais parecido ao nosso Mestre. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Os apóstolos, quando estavam com Jesus, eles falharam nessa missão. Basta ver onde eles estavam quando Cristo foi para a cruz. Mas depois que eles receberam o Espírito Santo de Deus, podemos ver em Atos, esses mesmos homens aqui, com exceção de Judas Iscariotes, mas os demais, todos sendo homens extremamente compassivos com as pessoas, cuidando da igreja, zelando pelas pessoas, pelo povo de Deus, agindo como verdadeiros pastores de almas. E por fim, a última visão que nós precisamos entender, e já pegando esse gancho em relação à vida dos apóstolos, a
A última visão que nós precisamos entender para termos um coração igual ao de Jesus é que nós precisamos ter a visão de agir de maneira graciosa na vida das pessoas. Ou seja, temos que demonstrar a graça de Deus para o meu próximo. Olha aí como Jesus ele vai responder a um problema da questão da fome, de problema logístico ali de Marcos 6. Os versículos 35 ao 38, os discípulos relatam um problema que eles estavam num lugar distante, isolado, e hoje eu fui ali na região de Nazaré, fui fazer algumas visitas a algumas famílias que a nossa igreja, por meio de uma irmã que ofertou um valor para nós, deu cestas básicas, e ali eu vi uma montanha muito longe, bem distante, e eu fiquei imaginando, aqui é que nem aquele cenário de Jesus com multidão, era um lugar bem distante da comunidade de Nazaré e da comunidade aqui central de Lagoa de São Francisco. E eu falei, nossa, Jesus ensinava até nesses cantos mais distantes. E nesse episódio, de um lugar distante, onde não tinha nenhum comércio sequer perto, o povoado mais próximo, ficava quilômetros de distância, Jesus ele falou para os seus discípulos, deem vocês mesmos de comer para essa multidão. E aí os discípulos ficaram doidos, porque não tinha nem dinheiro para isso. Aí eles saíram para verificar a pedido de Jesus o que eles podiam ter. Eles tinham encontrado 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus pegou aquilo, abençoou. E aí que diz o verso 9. Então ordenou que fizessem a multidão sentar-se em grupos na grama verde. Assim sentaram em grupos 50 e de 100. Jesus tomou os 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então, à medida que ia partindo, os pães entregava aos discípulos para que os distribuíssem ao povo. Também dividiu os peixes para que todos recebessem uma porção. Todos comeram à vontade. Agora preste atenção aqui no verso 43 e 44. Os discípulos recolheram 12 cestos, com pães e peixes que sobraram. Os que comeram foram 5.000 homens. E volto a dizer, isso sem contar mulheres e crianças. Verso 43 e 44 fala que os discípulos eles recolheram 12 cestos. Basicamente, se você fazer a conta, 12 era o número de discípulos que acompanhavam Jesus. Então foi um cesto cheio, aquele que nós conhecemos de palha, né? Bem grandão para cada um. Cheio de peixe e cheio de pão. Ou seja, sobrou alimento. Ali nós vemos Jesus ensinando os seus discípulos a terem, ou melhor dizendo, a agirem graciosamente com as pessoas. Não despachando elas para que elas dessem o seu jeito, mas continuar a zelar, ter compaixão e demonstrar a graça de Deus pela vida delas. Ou seja, o cuidado, a misericórdia de Deus com elas. Como? Preste atenção. Eles não tinham nada a comer num lugar distante, vazio. Deus deu a providência de 5 pães e 2 peixes alimentarem mais de 5.000 pessoas. E sabe quem distribuiu aquilo que Deus deu para a multidão, para o povo, para os necessitados, para aquelas ovelhas sem pastor, que Jesus compadeceu? Sabe quem? Os apóstolos. Isso nos ensina, meus queridos, que a igreja de Cristo Jesus, ela deve agir da mesma forma hoje. Ela deve atender com graça todos os necessitados da nossa cidade, da nossa comunidade. Qualquer cristão, em qualquer lugar que estiver neste mundo, deve agir com graça com o seu próximo. Como, Israel? Como?
deixa eu falar para vocês aqui, ler um texto que vai também de encontro com essa questão, de mostrar para nós de como que Jesus ele envolve a sua igreja, a saber, os seus discípulos, na sua missão. Quero convidar você a ler comigo a carta de Efésios, a carta aos Efésios, capítulo 2. É uma carta que a nossa igreja já estudou na escola bíblica e eu gosto muito dessa carta e quero voltar a ela neste momento para mostrar aos queridos de como que a igreja ela pode agir graciosamente no mundo. Começa lendo Efésios 2:9, e aí você me acompanha até o verso 10. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele, de antemão, planejou para nós. Se você ler o contexto ali de Efésios, começo do capítulo 2, começo ali de todo o capítulo 1, você vai ver que Paulo está falando da questão da salvação que nós temos por meio da obra divina, onde as 3 pessoas da divindade estão envolvidas para a salvação do homem, eliminando qualquer mérito humano, ou seja, qualquer mérito meu, seu, na nossa salvação. E aqui nós vemos no verso 10 que nós somos salvos para sermos a obra-prima de Deus, ou seja, aquele grande quadro bonito, aquela pintura bonita da criação, como era lá em Gênesis 1. Por isso ele afirma, criados em Cristo Jesus. Cristo é o autor da nossa salvação. A fim de que, somos salvos, beleza, agora posso continuar a viver como eu vivia antigamente, sem Cristo? Não! Nós somos chamados para algo especial, diferente do mundo, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou a nós. Sabe que obras são essas? Obras com compaixão e graça, que os apóstolos experimentaram ao dar de alimento a uma multidão que era como ovelhas sem pastor, e que Jesus cuidou delas como um pastor de ovelhas. Agir graciosamente é entender que somos salvos por Cristo e por isso devemos copiar a Cristo na nossa relação com Deus o Pai e com a nossa relação com a pessoa ao nosso lado. Sempre que a palavra de Deus fala no nosso próximo, literalmente significa próximo, aquele que está mais perto de você. Meus queridos, não se esqueça então que o que é preciso para ter um coração com Jesus, para ter um coração com Jesus, preste atenção, para ter um coração com Jesus, é preciso termos a visão que somos responsáveis por zelar pelas pessoas e agir com compaixão e graça a elas, em vista o estado delas. Todos nós nascemos em pecado, todos nós somos pecadores, todos somos carentes de sermos conduzidos pelo bom pastor que é Jesus Cristo. O nosso papel como cristão é ajudar ao meu próximo, à minha comunidade, a seguir a Jesus Cristo. Termino com 3 desafios aqui para a nossa vida. Primeiro, zelar pelas pessoas próximas a nós. Ter aquele cuidado pastoral, saber como ela está, de cuidar do bem-estar dela. Se ela estiver passando uma necessidade, se ajeitar uma maneira de ajudá-la,
resolver o seu problema, seja, estou precisando de uma cesta básica, ajudar, estou passando, precisando aí fazer uma viagem, uma viagem para cuidar da saúde, procurar uma maneira de ajudar, tá bom? Isso é zelar, ligar para a pessoa e perguntar como você está, ler a palavra de Deus com ela, orar com ela, compartilhar o que Deus tem feito na sua vida, para encorajar essa pessoa, e principalmente com os incrédulos, para que eles possam ver Cristo na sua vida. Esse é o primeiro desafio, zelar pelas pessoas. Segundo, termos compaixão dos perdidos pecadores, porque nós também éramos perdidos pecadores até o momento de sermos salvos. Então nós precisamos ter essa paixão missionária de olhar para a pessoa sem Cristo e falar: essa pessoa precisa conhecer a maravilha que é Jesus Cristo e a palavra dele. Por isso eu vou anunciar, compartilhar a palavra de Deus com ela. Isso é ter compaixão. E terceiro desafio é sermos atuantes no serviço à nossa comunidade. A nossa igreja hoje tem um projeto do Caminho que já atende mais de 200 crianças e mais de 100 famílias na nossa cidade. Nós já estamos trabalhando, já estamos indo no caminho certo, mas sempre tem algo a melhorar. Nós, como igreja batista aqui em Lagoa de São Francisco, devemos perguntar o que mais eu posso fazer para servir a minha comunidade. Não somente, às vezes, o pessoal aqui do centro urbano, mas as comunidades vizinhas do interior, como Nazaré, Alazão, Cisqueiro, que nós temos aí trabalhado. Como posso ajudar? É um desafio para nós, é um desafio para a minha vida, para nós, como crentes do Senhor Jesus Cristo, como igreja também, aqui na nossa cidade. Mas é um desafio que nós precisamos correr atrás, para termos cada vez mais um coração igual a de Jesus Cristo. Vamos orar? Vamos pedir que a graça do Senhor Jesus esteja sobre nós nessa missão de demonstrar zelo, compaixão e graça pelo próximo. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, eu quero agradecer pelo privilégio de servir ao Senhor. Obrigado pela salvação que o Senhor nos deu. Rogamos que o Senhor nos ajude a termos esse coração igual a de Jesus, que tenha esse cuidado pastoral pela vida do próximo, que zela pelo bem-estar daquele que é meu vizinho, que é da minha família, ó Pai, da minha igreja. Me ajuda a ter compaixão, me ajuda, ó Pai, a agir com graça ao meu próximo, Deus. E que se tem alguém que está nos ouvindo agora e ainda não entregou sua vida a Cristo Jesus, que o Senhor possa, por meio do seu Santo Espírito, ajudar essa pessoa a encontrar a salvação em Cristo Jesus. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.